Quero nessa noite compartilhar com você uma palavra que está aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17. O tema dessa mensagem, dessa palavra é Dançando na Chuva. E eu quero que você esteja atento. Glória a Deus, porque o Danilo estava ministrando aqui antes nós entramos nesse tema, nessa palavra. E é sobre isso que ele acabou de ministrar ao teu coração que eu vou ministrar, continuar ministrando. Sobre águas do Senhor. Escute, uma das coisas que eu quero dizer nessa noite é que quem bebe e quem se acostuma a beber da fonte da terra, nunca beberá da fonte dos céus. Isso você vai entender no decorrer dessa mensagem. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante, diz assim. Subtítulo, Elias é alimentado pelos corvos. Ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Versículo 2. Depois veio a palavra do Senhor a Elias. Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Mas passados alguns dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Deus levanta o profeta Elias dos moradores de Gileade. Quando a Bíblia diz dos, é porque ele era um homem que era usado por Deus, mas ainda vivia no anonimato. Quando diz que ele se levantou para liberar uma palavra ao rei Acabe, a Bíblia diz que o rei Acabe tinha assumido o reinado, se casou com uma mulher chamada Jezabel, a qual tinha outros costumes do povo ali de Israel, adorava a outros deuses, entre esses deuses tinha um chamado Baal. E ela trouxe como fosse uma lei, que quem professasse a sua fé no Deus de Israel seria morto, seria decapitado. Então todos deviam prestar culto a Baal, a Astarote, a Acera, aos deuses que essa mulher proferia. Esta nação conhecia o Deus cananeu, Baal, como o Deus da tempestade, como o Deus da chuva, como o Deus que quebrava a esterilidade e trazia a fertilidade. Vocês entenderam isso? Diga amém. Quando Deus consegue olhar para aquela nação e ver que essa nação está seguindo um Deus mentiroso, e estavam adorando a outros deuses, Deus está trazendo juízo sobre aquela nação. Para que ele trouxesse um juízo, ele precisava usar um canal. Quem foi esse canal? Elias. Então Deus tira Elias de um momento do anonimato para trazer uma palavra para libertar uma nação. Porque quando Deus consegue olhar aquelas pessoas e consegue enxergar, olha, eles estão adorando a Baal, que é conhecido como um Deus da chuva, como um Deus da tempestade, como um Deus da fertilidade. Espera aí, aonde fico nesse momento? Onde eu me encaixo em tudo isso? Deus então levanta o profeta Elias e ele libera uma palavra para o rei Acabe, que foi, versículo 1, vamos ler novamente. Ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Naquele exato momento, Deus estava trazendo um juízo de seca, de sequidão, de opróbio, mas também confrontando aquela nação, dizendo, agora eu quero ver quem é o Deus verdadeiro. Você está entendendo isso? Diga amém. Deus está trazendo um tempo, nesses próximos 10 anos, de levantar adoradores proféticos. Deus irá treinar eu e você, a sua noiva, para preparar o caminho de Jesus. Deus preparará um novo tempo para que as pessoas possam enxergar e ter a revelação de quem é o Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz que Deus recebe a palavra de Deus e traz essa revelação para o rei Acabe, dizendo, olha, haverá anos de sequidão. Deus estava confrontando aquela nação, dizendo assim, eu quero ver quem é o Deus verdadeiro. Quando Elias libera aquela palavra, irmãos, ele estava confrontando um rei. Ele estava correndo risco de morte. Ao sair do palácio, talvez trêmulo, eu acho que passou pela cabeça dele talvez a preocupação. Espera aí, agora, quem é que vai me alimentar?
Eu liberei uma palavra para o rei, agora o rei me tem como inimigo número 1 dele. Irmãos, escute. Quando Elias sai com aquela preocupação, depois de obedecer a Deus, vem a palavra de Deus a Elias dizendo: depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Quando você obedece à palavra de Deus, quando você está no lugar onde Deus quer que você esteja, Deus ele vai sustentar você. Porque Elias se preocupou dizendo: da onde que virá meu alimento? Deus veio ele dizendo: ei, eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Eles vão trazer no seu bico comida 2 vezes ao dia, pão e carne. Talvez houve um conflito no interior de Elias. Irmãos, sabe o que Querite significa? Querite significa, eu marquei aqui, shavat. No original, sabe o que significa isso? Cortar, colocar no tamanho correto, no lugar certo. Quando Deus nos leva para momentos assim de Querite, Deus ele quer lapidar você. Deus ele quer trabalhar em áreas na sua vida. Ele quer deixar você do tamanho certo para que você possa viver o melhor de Deus. Elias estava preocupado: quem é que vai me alimentar? Deus disse a ele: eu vou ser a tua provisão. Eu já ordenei que a natureza, os corvos te sustentem. Mas ele diz, a preocupação no coração dele: Senhor, mas haverá seca. Ele diz assim: ei, você irá para um ribeiro de Querite, e você só beberá daquelas águas. Irmãos, o ribeiro não é coisa grande. Ribeiro é um filete de água. Para que ele funcione, tem que haver chuva, abundante chuva, para que hajam filetes, para que hajam ribeiros. E esses ribeiros também só funcionam quando as geleiras das montanhas se derretem. Deus estava dizendo assim: a partir desse momento, eu vou te levar para um lugar onde você dependerá só de mim. Se você quer viver mananciais de águas do Senhor, você precisa depender não só das tuas forças ou só da sua capacidade. Você precisa entender que é a mão de Deus que abre e é a mão de Deus também que fecha. Você precisa entender que se Deus te chamou, Ele também vai cuidar e vai sustentar você. É Deus que te capacita e é Deus que cuida de você. Quantos entendem nessa noite? Digam amém. Pode aplaudir a Jesus. Elias, talvez depois desses pensamentos, dessas dúvidas, talvez a última dúvida foi assim: mas espera aí, agora eu vou ter que me tornar uma pessoa que foge. Eu não vou ter mais moradia. Talvez aonde eu for o rei vai me achar. Onde será a minha moradia? Deus fala a ele: ei, vá para a caverna, para o ribeiro de Querite, e se esconde lá. Irmão, sabe o que Deus estava dizendo a ele? Salmos 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Deus sempre terá para você um esconderijo, onde você pode se refugiar, onde você pode se refugiar, debaixo das suas asas. Quando você está debaixo das asas do Senhor, você aprenderá a descansar também na sombra dele. Quantos entendem isso? Digam amém. Talvez você está atravessando momentos de Querite, onde Deus quer trabalhar no teu caráter, onde Deus ele quer mostrar para você que se Deus não abrir as comportas dos céus, você pode ser um ótimo profissional, as coisas não vão andar, porque a Bíblia diz que o homem nada tem se do céu não for lhe dado. Quantos entendem isso? Diga amém. E tem momentos que Deus precisa confrontar eu e você, porque às vezes nós pensamos que somos nós, com o nosso conhecimento, com a nossa habilidade, com a nossa capacidade, que as coisas vão fluir. Elias foi levado para o Querite. Irmãos, para que você entenda, quando um rei assume um reinado, ele precisa, é como fosse um presidente, ele leva consigo que os seus ministros. O rei, na sua época, deveria levar o que? Juntamente consigo um profeta. Entenda só o conflito na vida de Elias. Quando o rei Acabe assume o reinado, Elias, quando Deus o chama, diz assim: chegou a hora de Deus me exaltar. Eu vou trabalhar ao lado do rei. Você como primeiro-ministro, vou liberar palavras do trono de Deus para o trono do rei. Ele vai andar segundo a palavra de Deus. Chegou a minha hora, chegou a minha vez. Deus vai me tirar do anonimato. Alto lá. Quando chega naquele exato momento, Deus inverte as posições. Deus diz: Elias, você vai liberar uma palavra para o rei, mas vai ser uma palavra dura. Em vez de você habitar ao lado do rei, você vai ficar fugindo dele. Mas Deus, mas eu pensei... Deixa eu dizer algo para você.
Tudo tem o seu tempo e tudo tem a sua hora. Quando chegar o tempo de Deus tirar você do anonimato e exaltar você, seja em qual área for, Deus ele vai fazer isso por você. Não temas, não se preocupe com o teu futuro. Porque escute, quando Deus libera uma palavra, a palavra de Deus libera o teu futuro. Quantos entendem isso? Digam amém. Vira para o teu irmão, profetiza sobre a vida dele. Quando Deus libera uma palavra para a tua vida, a palavra de revelação de Deus, ela liberta o teu futuro. Se você toma posse, você recebe isso, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glorifica ao Senhor. Elias então passa por esse processo. Todos nós temos que passar pelo processo do querite. Dependência, exclusividade de Deus. Eu dependo de ti, eu preciso de ti. Elias passa por aquele momento. Passando por aquele momento, diz que um dia ele está esperando os corvos trazerem comidinha e os corvos não vêm. Aí ele diz, mas Deus nunca atrasou. Deus, será que eu vou passar fome? Aí eu acho que naquele pensamento do ser humano, da razão, vou fazer o seguinte, até o próximo que virá, no próximo horário, eu vou descer para o ribeiro e eu vou encher a barriga d'água, para disfarçar a fome, para esconder a fome. Mas diz que ao descer ao ribeiro, meu irmão, a água também tinha se secado. Não havia água no ribeiro. Eu consigo talvez olhar para Elias naquele momento e vendo o desespero. Eu estou com fome, eu estou com sede, não tenho o que comer, o que eu vou fazer? Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, eu fiz a tua vontade, Senhor. O Senhor mandou falar, eu falei. O Senhor mandou me esconder, eu me escondi. O Senhor disse, ali os corvos te sustentarão. Ali era aqui, eu estou aqui, mas agora os corvos não vêm. Há momentos que Deus ele entra em conflito com você. Mas Deus, eu fiz tudo direitinho, por que eu estou passando isso agora? O Senhor estava me sustentando, mas parece que está faltando. Quando você obedece a Deus, espera. Espera. Não se precipite, não tome atitudes almáticas, atitudes precipitadas. Elias, escute, irmãos, se Deus não traz aquele momento para Elias, Elias estava dentro daquela caverna, bebendo do ribeiro e comendo comida que os corvos traziam até hoje. Sabe por quê? Porque o ser humano gosta de se acomodar. Essa que é a verdade. Quando Deus fez secar a água e os corvos não trouxeram comida, Elias ficou inquieto e começou a se movimentar. Profeta que é profeta não se acomoda. Porque quando Deus chama profeta, adoradores proféticos, Deus ele não chama para você ficar parado, estagnado em um lugar e ficar se acomodado com aquilo ali. Não. Profeta que é profeta tem que se movimentar, tem que trabalhar, tem que levar a revelação dos céus para as pessoas, tem que revelar quem é Cristo para as pessoas. Deus pode contar com você, diga amém. Amém. Pode aplaudir a Jesus, vamos lá. Por que é que Deus muitas vezes faz cessar o alimento na tua vida? Por que muitas vezes você fica inquieto? Sabe por quê? Deus quer que você se movimente. Como que eu vou me movimentar? Você que não tinha muito costume de orar, vai ter que aprender a orar. Não tinha costume muito de ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque o ser humano só consegue se movimentar quando o calo aperta. Aí ele vem para a igreja, ele vai para a célula, ele faz campanha, ele ora de madrugada, ele ora de manhã. Deus está querendo que você não fique parado. Você precisa se movimentar para possibilitar o teu milagre. Amém. Deus estava falando com Elias, Elias, se movimenta. Aí diz que Elias foi orar. Aí veio a palavra de Deus, Elias, sai do lugar de onde você está, porque o tempo aí acabou. Eu quero levar você para uma cidade chamada Sarepta. E lá você vai encontrar uma mulher viúva e eu já ordenei a ela que te sustente. Irmãos, eu consigo ver o sentimento de Elias. Rapaz, o Senhor já ordenou? Oh, Senhor, essa mulher deve ser uma fazendeira rica, de muito dinheiro. Nossa, se o Senhor ordenou os corvos que me sustentassem aqui todo esse tempo, havia água potável para mim, água fresquinha nesse ribeiro, imagine agora em Sarepta. Mas quando ele se caminha, vai a Sarepta, diz que na porta da cidade, ele vê a mulher, identifica porque elas se vestiam com outro tipo de roupa, identifica que ela era uma viúva, mas aí já vem o choque. Qual a visão que ele tem? Ela está pegando gravetos no chão. Ele diz, espera aí, uma mulher rica, eu não ia ficar pegando graveto no chão. Deixa eu fazer o teste. Psiu. Você pode pegar um pouquinho de água para mim? Ela diz, posso. Pego água. Quando ela foi, mas peraí, o negócio está muito fácil.
você pode trazer um pouquinho de bolo, de pão para mim? Ela diz, bolo não. Mas por que não? Porque eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer, mas vamos morrer. Naquele exato momento, ele começa a discernir por que Deus levou ele para Sarepta. Deus levou ele para que, através dele, a mulher semearia na vida dele no momento de crise. E essa semeadura traria para a vida dela e do seu filho provisão dos céus. Você está entendendo isso? Diga amém. Qual a importância de você ser fiel no momento de crise, no momento de dificuldade? Irmãos, escuta. Quando Deus diz a Elias, a nação passará uma crise, ficará debaixo de um jugo, mas a você, que é adorador profético, que me adora, que é meu adorador, eu vou preservar você. Se você é justo do Senhor, se você é aquela pessoa que adora, que está na presença de Deus e não abre mão de estar na presença dEle, o mundo pode passar praga, peste, pode estar debaixo de uma crise, mas Deus vai preservar você e a tua casa em nome de Jesus. Se recebe isso, diga amém. Aleluia. Escute. Elias então passa alguns momentos na vida daquela mulher, na casa daquela mulher. Vê a provisão de Deus, todo mundo feliz, alegre. Mas parece que a alegria de... Tem um ditado aí, né, pastor? Alegria de... Está amarrado. Diz que todo mundo feliz, daqui a pouco o filho dela adoece e morre. A primeira coisa que a mulher, ela diz, ela deixa a alma ferida se exteriorizar. O que eu sabia, você foi enviado de Deus para me lembrar das minhas antigas iniquidades. Você, por causa da tua presença, o meu filho adoeceu e morreu. Olha a alma falando, ele diz, me dá teu filho. Diz que pega o filho do braço dela, leva para o quarto e diz que ele ora pelo moço. O moço ressuscita. Diz que ele desce com o moço do quarto e diz assim, está aqui o teu filho, mulher. Olha como a alma do ser humano é. Ai, profeta, bem sabia eu que tu sempre foi um homem de Deus. Ele, até agora tu falou que eu que matei teu filho, agora eu já sou o Superman? Eu sou o homem de Deus? Cuidado com os teus sentimentos, eles podem te trair. Adorador profético não adora a Deus pelo aquilo que sente. Ele adora a Deus porque ele conhece Deus. Adorador profético, independente de crise, se está chovendo, se está calor, ele está na presença de Deus. Você está aqui nessa noite? Diga amém. Então levante as tuas mãos, levante as tuas mãos. E eu quero que você libere uma palavra no altar de Deus nessa noite. Uma palavra de adorador profético, de um adorador, de uma adoradora genuína, de uma pessoa genuína na presença de Deus, de alguém que conhece Deus, de alguém que sabe o que veio fazer aqui nessa noite, de alguém que está recebendo com uma expectativa essa palavra no seu interior, e essa palavra mudará a sua história e mudará a sua vida. Fala com Deus. Eu tenho certeza que Ele está mudando a vida de pessoas aqui nessa noite. Eu tenho convicção, fé. Eu vou, no final desse momento, eu vou liberar palavras proféticas para a tua vida. Porque eu venho nesse altar, para você que está aqui, para você que está assistindo, como profeta para o teu coração e para a tua vida. E você viverá um ciclo novo na tua vida. Você viverá um tempo novo na tua vida. Deus vai tirar você do ribeiro de água para os mananciais de águas vivas que descerão dos céus sobre a tua vida. Quem crê, dê o seu melhor aplauso a Jesus nessa noite. Oh! Elias estava sendo trabalhado, meu irmão. Elias estava sendo tratado por Deus. Eu não sei qual é o momento da sua vida. Eu não sei se você está passando pelo querite, ou já passou, mas está no momento da viúva pobre pegando gravetos. Esse momento é um momento de dificuldade. A viúva ela tem um sentimento de perda, de desprezo. Passa um momento de escassez na sua vida. Talvez está passando num momento de crise. Mas ele entendeu o propósito de Deus. Para que você viva o que Deus tem de melhor para você, você precisa discernir os times, o tempo de Deus na sua vida. Aquela mulher, ela discerniu, ela recebeu o tempo de Deus. Todas as vezes que a igreja do Senhor, que eu e você entendemos os tempos de Deus em nossa vida, nós fechamos um ciclo de esterilidade e abrimos e começamos um novo ciclo de frutificação, de vida. Ela fechou um tempo de escassez, de miséria, e abriu um tempo de bênção, de prosperidade na sua vida.
Elias foi trabalhado por Deus na casa daquela mulher. Mas Deus também quebrou aquele ciclo na vida do profeta Elias. Dizendo: Elias, eu não tenho gravetos mais para você. Eu não tenho só um pouquinho de azeite ou um pouquinho de farinha. Eu tenho coisas maiores para você. Onde eu quero chegar, escute. Ribeiro, meu irmão, você não pode mergulhar num ribeiro. Se você for pegar água de um ribeiro, o máximo que você pode pegar são medidas de águas para beber. Num ribeiro, você não consegue se banhar. Num ribeiro, se você entrar dentro dele, olhe lá, se você conseguir entrar, as águas vão dar no máximo nos teus artelhos. Deus queria libertar o profeta Elias do ribeiro de águas para mananciais de águas. Você está entendendo isso? Diga amém. Mas precisa ser trabalhado o teu caráter, a tua vida. Diz então que Elias, chega um momento que Deus diz a ele assim: Elias, chegou o grande momento do Monte Carmelo, o grande desafio. Eu vou mostrar para essa nação que adora a um Deus que eles não conhecem, o tal Deus da chuva, o tal Deus da tempestade, o Deus que quebra a esterilidade e traz a fertilidade. Diz que Elias desafia 850 profetas no Monte Carmelo, 400 do Deus Baal e 450 de uma deusa chamada Acera ou Astarote. Diz que eles estavam lá, oraram por mais de 5 horas, mas não obtiveram sucesso. Elias começou até a brincar com eles, dizendo: será que esse Deus de vocês está dormindo? Será que ele foi passear um pouquinho? Olha, vê, grita mais alto, acho que ele está dormindo, hein? Esse Deus de vocês, ele é tão grande, ele é tão ocupado, que acho que ele está correspondendo coisas de outras pessoas. Diz que chega o momento de Elias, ele diz: agora eu posso? Eles desistiram, eles estavam todos machucados, se autoflagelando. Diz que a primeira coisa que o profeta Elias fez foi restaurar o altar. Diz que ele restaurou o altar com as 12 pedras. Depois que o altar já estava pronto, diz que ele colocou a lenha. Diz que ele mandou trazer cordeiro, cortado, repartido em 3, colocou sobre o altar. Irmãos, havia uma dúvida no ar. Sabe por quê? Quando as pessoas que estavam lá embaixo, elas ficavam olhando Elias lá em cima na montanha, falaram assim: não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque no natural, escute, 850 homens não deram conta, como é que um só vai dar? 850 homens, eles têm que dar conta. Mas se eles não deram conta, como é que um só vai dar? Eu tenho uma palavra para você, você quer receber nessa noite? Talvez ao olhar humano, natural, você se torna minoria diante da multidão. Mas quando você está com Deus, você se torna maioria com Deus. Você com Deus não é minoria. Você com Deus é maioria. E eu quero que você fale para o teu irmão: pode aplaudir a Jesus, aplauda a Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Fala para o teu irmão assim, ó: você não está só. Deus está contigo. Não, mas fala: Deus está contigo, não temas, não se desespere. Deus está contigo. Elias, ele sabia porque que ele estava ali, irmãos. Deus treinou ele, Deus treinou o coração dele. Tem pessoas que muitas vezes têm crises de identidade porque não conhecem o Deus que serve. Eu estou sozinho, eu saí de lá, vim para cá, estou fazendo aquilo, mas parece que as coisas não vão, as coisas não acontecem. Comigo é tudo difícil, é tudo. Ei, Deus está treinando você. Deus está trabalhando na tua vida, no teu caráter. Elias estava ali, aos olhos das pessoas, ele estava sozinho. Mas ele preparou o altar com calma. Aí diz que ele começou a orar. As pessoas, daqui a pouco, irmãos, diz que de repente escutaram aquele estrondo vindo do espaço como fosse um meteoro. Aquela coisa horrenda pegando fogo, uma chama de fogo, uma bola de fogo. Diz a Bíblia que ela tinha a aparência de uma língua de fogo. Diz que quando ele acabou de orar, diz que veio isso queimando assim, a olho nu, irmão. Não era algo espiritual, não, era a olho nu. Por que Deus fez aquilo? Em primeiro lugar, para queimar a incredulidade que pairava no ar. Aquele povo, eles estavam acreditando que Baal poderia fazer alguma coisa, mas não fez. Quando Deus trouxe aquele sinal a olho nu, era a primeira coisa para queimar a incredulidade daquilo que eles estavam colocando diante de Elias. E quando diz que o fogo consumiu a pedra, irmão, fogo consumir pedra é fogo, hein? É fogo na roupa, hein? É fogo, ó. Fogo consumiu a pedra. Diz que ele consumiu a lenha, o holocausto e até o pó. E a água que estava transbordando no rego em volta do altar, diz que a língua de fogo lambeu. Quando você tem fogo de Deus na tua vida, meu irmão, a resposta é que Deus está recebendo da tua vida de louvor e adoração
na presença dele. Pastor, eu não estou entendendo. Vou falar claro. O sinal que Deus está aprovando da tua vida é quando você tem fogo ardendo em você. Fogo do Espírito, a chama ardendo no teu coração. Eu preciso trazer uma palavra nova para esse povo. Eu preciso revelar Cristo para essa sociedade que está em crise, que está caótica. Deus está levantando adoradores proféticos. Cadê você? Você está aqui nessa noite? Recebe isso no teu espírito nessa noite. Deus vai fazer algo diferente com você e através de você. A palavra que veio ao profeta Elias foi: vá ao monte. E diz que quando ele orou, diz que o fogo desceu e consumiu tudo. Aí todo mundo estava feliz. Começaram a glorificar a Deus. Esse Deus é fiel, esse Deus é verdadeiro, esse Deus é fiel. Mas alto lá, eles estavam precisando de água ou de fogo? Vou perguntar de novo. Aquele povo, aquela nação estava precisando do quê? De água ou de fogo? Espera aí. Pastor, veio fogo do céu. Por que eles estavam felizes? Porque tem pessoas que conseguem ficar feliz, satisfeito com um sinal de Deus só. Com a cura de alguém. Deus libertou alguém. Eu creio, eu fico também com o sinal. Mas sabe o que eu fico muito mais feliz? Com a presença dele na minha vida. Se você quer ser aprovado por Deus, não deseje sinais. Senhor, pode abrir uma porta por mim hoje? Meu irmão, ele pode abrir várias portas. Ele pode tirar você do anonimato e te exaltar. A questão é se você quer a presença dele. Elias, ele não se contentou, porque ele sabia quem é que estava mandando aquele sinal. Elias foi conhecido, tirando Moisés, no Velho Testamento, o profeta dos sinais. O povo ficou feliz, mas o problema ainda continuava. O que significa? Existem cultos que você vem na presença de Deus, você ora, você se arrepende, você chora, você adora, mas quando você volta para a tua casa, o problema ainda está lá. Sabe qual a diferença? Escute. Diz que Elias desceu, era sanguinário, né? Matou os profetas. Diz que ele vinha até o rei Acabe. Olha a postura de um profeta. Profeta não profetiza quando as coisas vão bem. Profeta libera a palavra independente dos tempos, das épocas. Diz que ele chama o rei Acabe e diz: rei, sobe, come, bebe, descansa, porque eu já ouvi ruídos de abundante chuva. Irmãos, espera aí. Esse cara está louco. Caiu fogo do céu. Como é que ele está dizendo que ele está ouvindo ruídos de abundante chuva? Esse cara está doido. Profeta de Deus, para a sociedade aí fora que não entende Deus, é louco. E Deus está precisando de pessoas loucas, meu irmão. Loucas, apaixonadas por Jesus, que liberam palavras independente se está sol, se está chovendo, se está calor, se está frio. Deus está querendo usar a tua boca como instrumento. E tem pessoas que, não, eu só vou liberar palavras se áreas da minha vida andar bem. O profeta Elias entendeu aquilo. Caminhou dentro do propósito de Deus, liberou a palavra para o rei e diz que ele subiu para o cume do monte. E diz que ele colocou a sua cabeça entre os seus joelhos e começou a orar. E diz que havia um moço do lado dele. Diz que ele orou pela primeira vez. Diz: moço, faz o seguinte, vai ali, vê se tem alguma coisa acontecendo diferente. O moço foi, voltou, falou: Elias, não tem nada não. Continuou orando. Diz que ele orou pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira. Talvez na quarta vez, escute. Eu acho que aquele moço que estava indo com ele falou assim: esse cara, Elias, você está doido, cara. É melhor você assumir que tu errou, que tu falou do teu coração. Porque não tem chuva, cara. Você falou que você ouviu o ruído de chuva. Mas ao invés de você falar só para mim, você falou para o rei. Nós vamos morrer, cara. Nós vamos morrer. Volta lá e assume o teu erro. Fala que você errou, para esquecer que você... Elias disse: filho, eu sei o Deus que falou comigo. Irmãos, olha para mim aqui. Você quer alcançar o objetivo que Deus tem ou não quer? Não pare diante das circunstâncias. Se você receber uma revelação de Deus, uma palavra de Deus, permaneça nela, não abre mão dela. Fique nela, gere o teu milagre, continua buscando a presença de Deus. Se Deus liberou uma palavra para a tua casa, que a tua casa será liberta, que se a tua casa servirá ao Senhor, permaneça nela, não arreda o pé, fique na promessa. Independente que alguém venha e diga: desiste, não para, você está maluco, para com isso, Deus não vai te ouvir. Continua orando. Sabe o que significa quando a palavra de Deus diz que Elias orava com as pernas, com o joelho entre as pernas? Era a maneira
que as mulheres da época geravam os seus filhos. Sabe o que Elias estava fazendo ali? Estava gerando em oração o milagre da nação. Não adianta você só receber a palavra se você não for um adorador que diariamente você gera o teu milagre, adorando, buscando, obedecendo, ganhando vidas. Quando você entende esse princípio, Deus ele escreve uma nova história na tua vida. Quantos recebem isso? Digam amém. Então aplauda Jesus nessa noite. Aleluia. O profeta Elias, então, o profeta Elias libera a palavra ao rei Acabe. Rei Acabe recebe aquela palavra, obedece, sobe. E Elias está lá, gerando. E o moço assim, você quer que eu vou lá ver de novo? Já era a 7ª vez. Falou, eu vou, tá, mas já sei que eu vou ver. O que você vai ver? Não vou ver nada, não estou vendo nada. Irmãos, você tem que parar de andar com esse tipo de gente que não vê nada. Você tem que andar com gente que tem chama do Senhor no coração, no espírito. Eu costumo falar nas igrejas da sala que eu viajo por aí, que você tem que parar de andar com iceberg. Você tem que andar com tocha de fogo, meu irmão. A iceberg só te esfria, só quer te colocar para baixo. Você conta dos teus sonhos, você vem empolgado. Olha, Deus vai fazer isso na minha vida, eu creio, cara. Ah, é? Você crê mesmo? Já vi muitos como você que começou, parou, esfriou. Irmão, isso está quebrado na tua vida, está amarrado em nome de Jesus. Você vai atingir o alvo que Deus tem para você. Você vai atingir o alvo que Deus tem com você. Amém, meu irmão? Elias continua orando. Diz que na 7ª oração ele para de orar, o moço vai lá e diz, Elias. O que foi? O que foi? Eu vi. O que você viu? Você falou que você não estava vendo nada. O que você viu? Eu vi uma nuvem. Diz no original que Elias começa a dançar e louvar a Deus. No original. Mas peraí, Elias, mas tem uma coisa estranha. Que coisa estranha? A nuvem, ela tem um formato. Formato? Como assim um formato? Ela tem um formato diferente. Ou eu estou louco, ou eu já estou vendo coisa onde não tem. O que é que você viu? Eu vi uma nuvem que tinha um formato de uma mão. A mão de um homem. Irmãos, diz que naquele exato momento, no original, Elias começou a pular e dançar. Sabe por quê? Deus estava trazendo um sinal para o espírito de Elias, dizendo, Elias, essa nuvem poderia ter o formato de qualquer coisa. Por que era o formato de uma mão? Porque Deus estava dizendo, ei, é a minha mão que abre, é a minha mão que fecha. Quando você está debaixo da minha mão, eu faço algo por você. Eu faço algo diferente por você. Você só vai viver o melhor de Deus quando você estiver debaixo das mãos do Senhor. Eu preciso entender a palavra de Deus. Ah, por que, pastor, tinha um formato de uma mão? Deus estava querendo dizer a mim, a você, ei, é a minha mão que fecha, é a minha mão que abre. Se eu não fizer por você, ninguém mais vai fazer. Diz que Elias começa a dançar e diz que ele chama o moço e diz assim, moço, corre, avisa o rei Acabe, para ele entrar no carro e correr para a cidade, porque senão a chuva vai pegar ele no meio do caminho. Irmãos, diz que naquele exato momento o Espírito veio sobre o profeta. Diz que ele desceu correndo do monte e passou o carro e chegou, do rei Acabe e chegou primeiro na cidade do que o rei. Sabe o que Deus estava querendo dizer com aquilo ali, meu irmão? Quer saber ou não? Sim. Tu quer saber ou não, meu irmão? Sabe o que significa Jezreel? Lugar de semear. A cidade que o rei Acabe entrou, e aonde Elias também chegou primeiro que ele, chama-se Jezreel. Jezreel significa lugar de semear. Quando diz que eles entraram na cidade, diz que as nuvens tomaram o céu daquela nação. E diz que houve abundante chuva. Mas muita chuva. A chuva era tão forte, que diz que no deserto, ela criou mananciais de águas. Agora deixa eu falar para você. Aonde é que começou tudo na vida de Elias? Aonde? No ribeiro de Querite. Olha para mim. Deus estava libertando Elias do ribeiro de Querite, porque Deus queria ele no mananciais de águas. Aonde você está? Talvez você não esteja entendendo o projeto e o trabalhar de Deus na sua vida, mas eu tenho uma palavra do coração do Espírito Santo para o teu coração. Escute. Deus está treinando você. Porque ribeiro aprisiona. Você sabia disso? Ribeiro te deixa viciado, acomodado, te aprisiona e a tua força sempre vai ter que ser braçal. Manancial de água, você mergulha.
Manancial de água, você não tem que beber água aqui, ó, pouquinho, medida, aquela coisa, vou beber tudo hoje, que talvez não tenha água amanhã. Manancial de água sempre estará lá, sempre vai estar lá. Aquela chuva que Deus trouxe, escute, trouxe vida para um campo que era infrutífero, um campo que se tornou estéril pela seca. Os gados das pessoas que trabalhavam com os gados, meu irmão, voltaram a ter vida. Tudo voltou a ter vida com as águas que vieram do céu. Mas o mais importante, onde eu quero chegar para que você possa entender essa palavra, o maior prazer daquele povo, sabe o que foi? Não foi na hora que igual chove aqui em São Paulo, chover o guarda-chuva e ficar dentro de casa, debaixo da coberta. Irmãos, depois de 3 anos e 6 meses, sabe qual foi a alegria daquele povo? Foi dançar na chuva. Você não sabe o que significa isso, né? Sabe o que significa dançar na chuva? Olha o que eu disse. Ribeiro, ele te aprisiona. Na chuva, o teu espírito é livre para se movimentar, para dançar e exaltar o nome do Senhor. Deus, Ele quer trazer chuva abundante sobre a tua vida, para que você possa estar livre para dançar debaixo das águas que Deus vai trazer para a tua vida. Deus, Ele vai libertar você do ribeiro e vai fazer você beber dos mananciais do Senhor e dançar nas chuvas que virá do céu. Oh! Escute o que eu quero dizer nessa noite para o teu coração. Existem pessoas aqui que você vive bebendo água só de ribeiro. Parece que só vive do maná. Aquilo que não sobra, mas também nunca falta, é sempre no limite. Deus, Ele quer trazer prosperidade para a tua vida. Escute, quando Deus usa a boca do profeta Elias e libera a palavra para aquela nação, e quando ele começa a agir no altar, houve o sinal de fogo, ele sobe para o monte e ora 7 vezes. Irmãos, sabe por que a dúvida pairava no coração do moço? Porque para cair fogo do céu, Elias orou uma vez só. Mas para chegar num tempo de chuva, de liberdade, de mananciais de água, você tem que ser maduro. Sabe o que significa 7 orações? Significa você não parar no meio do caminho, não desistir no meio do caminho. Profeta que é profeta não anda pelaquilo que os teus olhos carnais lhe mostram. Profeta que é profeta, ele anda porque ele conhece o Deus que ele serve. Ele fala, Deus, independente das circunstâncias, independente se tem seca, se não tem, se está em crise ou não está, eu vou continuar indo, prosseguindo para o alvo. Eu vou atingir o alvo, eu vou estar na carreira da fé. Deus está contando com esse nível de caráter e de pessoas. Elias entendeu aquilo. Quando ele liberou aquela palavra, irmãos, quando veio aquela chuva, se fechou um ciclo de esterilidade, de sofrimento, de crise. Iniciou um novo ciclo de prosperidade, de mananciais do Senhor, de vida e de um tempo novo que Deus estava trazendo sobre aquela nação. Quem quer viver esse tempo, diga amém. Quem quer viver esse tempo, diga amém. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero que você se coloque de pé e levante as suas mãos o mais alto que você puder. Eu entendo que nessa noite, pessoas que entraram aqui enfermas, escute, você sairá deste lugar curada, curado. Você crê, diga amém. Meu irmão, esse nível de culto aqui é só para louco, só para quem tem fé, só para aqueles que são apaixonados por Jesus. Você está aqui, diga amém. Feche os teus olhos. E eu quero que você gere esse momento igual Elias gerou na sua vida e na vida daquela nação. Quem bebe da fonte da terra nunca beberá da fonte dos céus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Você que é acostumado a viver só na sua razão e no seu limite, Deus quer fazer você sair do seu natural e viver o sobrenatural de Deus. Você viverá o sobrenatural do Senhor. Você viverá o sobrenatural de Deus. Você viverá o sobrenatural de Deus.